Doutor Johnny, satisfação tê-lo aqui, baterias recarregadas, né? Alguns dias foi para São Paulo acompanhar uma cirurgia, bacana, vi os agradecimentos lá da Joana. Joana, um grande abraço para você, perfeito restabelecimento para você, tá? E é muito bom a gente ter, assim, um médico na família arretado, né, rapaz? Porque, né, o cara tá lá, vai acompanhar, você acompanhou. Depois foi descansar alguns dias, merecidos dias, né? A gente sabe que a vida de ginecologista e obstetra não é fácil. O telefone pode tocar, ou pode não tocar a noite inteira, mas aí o telefone, a bolsa estourou 3 da manhã, o cara tá assim no limiar do sono REM, aí o telefone toca e diz: doutor, minha bolsa estourou. Aí lá vai o doutor Johnny, liga pra doutora Giva, vamos lá. E aí todo mundo vai pro regional e vai lá a hora que for para atender a paciente. Não é brincadeira não. Boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, André. A obstetrícia é assim mesmo, né? Na verdade é uma escolha que a gente faz, a gente sabe que vai passar por essas situações, então a gente tem que saber administrar e saber que faz parte da profissão e a gente tem que fazer com o maior carinho possível. Perfeito. A gravidez na adolescência é considerada a que ocorre entre os 10 e os 20 anos, tá, gente? Segundo de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. Apontada como uma gestação de alto risco, decorrente das preocupações que traz à mãe e ao recém-nascido. A gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos também. O Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas. Olha aí, viu, galera? Se liga. Porém, o Ministério da Saúde indica que houve uma redução de 17% no número de mães entre 10 e 19 anos no período de 2004 a 2015. Então, é importante aí. A adolescência é um período da vida rico em manifestações emocionais caracterizadas por ambiguidade de papéis, mudança de valores e dificuldades face à procura da independência pela vida. A gravidez na adolescência é muitas vezes encarada de forma negativa do ponto de vista emocional e financeiro das adolescentes e suas famílias, alterando drasticamente suas rotinas. Vou falar sobre uns dados aqui, gente, que eu compilei aqui, sobre gravidez na adolescência no Brasil e ao redor do mundo. Vamos lá. 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano ao redor do mundo. Gente, é muita adolescente grávida. 7,3 milhões. Dos quais 2 milhões são menores de 15 anos. Desses 7 milhões, 2 são menores que 15 anos. No ano de 2010, um relatório divulgado por um órgão ligado à ONU, Organização das Nações Unidas, indica que 12% das adolescentes entre 15 e 19 anos tinham pelo menos um filho. O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, sendo que cerca de 300 mil crianças nascem de mães nessa faixa etária, 12 e 17 anos, gente, olha aí. Em pesquisa realizada pela ONU, o Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Doutor Johnny, os dados são estarrecedores. Exatamente. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e a todos que estão nos assistindo. A gestação na adolescência hoje ela é considerada um problema de saúde pública, não somente pelo número elevado, como você acabou de falar, do número elevado de gestantes adolescentes, mas por todas as repercussões negativas que ocorrem nessa fase da vida, nessa fase de transição. Então, a adolescência, como você falou, existe um conceito que é de 10 aos 19 anos e o Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil estabelece que seria a partir de 12 aos 19. 19 e 6 meses, então, né, quase os 20 anos. Então, infância, adolescência, a organização, a OMS fala que de 10 a 14 é a pré-adolescência, de 14 a 19 é a adolescência propriamente dita. E como você também falou, é uma fase de mudanças, tanto biológicas, endócrinas, né, hormônios que surgem. Então é uma fase de transição, a menina está estudando, ela tem os seus sonhos, ela quer ter já a sua autonomia, a sua liberdade. O problema é que nesse caminho todo existe o principal fator, que é a falta de informação, ou, melhor dizendo, de educação sexual. Porque a informação está aí, né? Internet, tá? Embora as informações a gente sabe que tem informações corretas e muita informação que não é correta. Mas um dos principais fatores dessa gestante adolescente é justamente não ter o conhecimento sobre, por exemplo, os seus direitos de contracepção,
E, obviamente, muitas têm a informação, mas elas não sabem usar, por exemplo, os anticoncepcionais. E, além disso, existe um problema relacionado ao parceiro, né? Que também, na grande maioria das vezes, é um outro adolescente, não aceita, por exemplo, o uso do preservativo masculino. Então, essa gestante, ela está vulnerável a esse tipo de situação. E aí, na hora que ela engravida, é um mundo de situação. Imagine, uma gestante, depois de seus 20 anos, em que o organismo dela já está preparado, a gestação já é uma fase de muita dúvida, de muitas incertezas, de muito medo. Imagine uma adolescente, seus 13, 14, 15 anos. Muitas acabaram aí de ter a sua primeira menstruação, a menarca, e logo em seguida já engravida. Então é um problema muito sério, porque aquela gestante adolescente, ela não tem estrutura nem física, nem psicológica para levar uma gravidez à frente. E inclusive existe uma situação que se chama uma síndrome anabólica, ou seja, ela está no período de desenvolvimento e ela começa a competir com o bebê pelos mesmos nutrientes. Por isso que uma das características é justamente um bebê de baixo peso ou ela desnutrida. Então isso é um problema muito sério. É lógico que na hora em que essa gestante adolescente ela engravida, ela tem que ser acolhida, né, pelos serviços, seja serviços públicos, seja serviços privados, sem julgamentos, sem pré-julgamentos, para que essa gravidez transcorra da melhor forma possível, com todas as orientações dos riscos que ela tem. Porque é uma gravidez que vai ter risco de abortamento, vai ter risco de pré-eclâmpsia, vai ter risco de eclâmpsia, vai ter risco de problema no parto. É muito alto o nível de cesarianas na gravidez adolescente, porque a bacia dela não está preparada para um mecanismo de parto que a gente chama. Sim. Complicações pós-cirúrgicas, fora as complicações psicológicas. É muito elevado o número de rejeição da gravidez, rejeição do bebê, até porque a gente sabe que muitos dessas situações, o parceiro, o namorado, como eu já falei, é um adolescente, e muitos abandonam aquela menina, aquela adolescente. E isso acaba levando uma sobrecarga muito grande para a família, para os pais. Então, assim, é um momento de muito cuidado, né? A gente sabe hoje que muitas pacientes dessas depois acabam tendo depressão, a depressão pós-parto, em função de tudo. Então, ela fica envergonhada, ela abandona a escola. Então, é um conceito que a gente precisa ter sempre em mente para que a gente possa ter um pré-natal multidisciplinar, com psicólogos, com pessoas que possam ali e muito atento a isso, né? Ao comportamento dela, as coisas que decorrente de tantas complicações que ela pode vir a ter. Perfeito. O Marco Aurélio colocou um gráfico aí, doutor, que é nascimentos em cada 1000. Deixa aí, Marcão, segura aí. Nos países sul-americanos, tá? O Brasil tá ali como campeão, tá? De adolescentes grávidas aqui nos países sul-americanos, né? Olha aí, a cada 1000 no Brasil nascem 86. A cada 1000. No Equador, 84,5, na Bolívia, 84,4, Paraguai, 82,3, Uruguai, 63,5, no Chile, 61,6, no Peru, 61,5 a cada 1000, e aqui na Argentina, 60,7 a cada 1000, tá? Doutor, isso é importante a gente falar, porque isso vai muito da condição também da questão educacional, né? Isso, muito importante isso. Se conscientizar tanto os adolescentes, os garotos e as meninas, né? Claro. Porque no meu tempo, por exemplo, já existia a camisinha, mas pelo amor de Deus, ninguém ia falar nisso na sala de aula. Exato. Falasse nisso, uma menina, eu lembro de uma vez, olha aí, ó, tá? Quem tá acompanhando a gente pelo NN Play tá tendo um show de imagens aí do Marco Aurélio. Eu lembro, doutor, que quando uma menina às vezes menstruava sem querer na escola pela primeira vez, nossa, aquilo era um escárnio, né? Bullying, naquele tempo tinha não, mas bulia mesmo com a bichinha, né? Entendeu? Todo mundo fala, ei, ficava aquele negócio. Hoje, se fala de menstruação como se fala de almoçar. É uma coisa que as garotas já estão acostumadas, né? As garotas estão menstruando muito cedo. 10, 11 anos de idade já estão menstruando. Isso não quer dizer que ela está pronta para ter um filho. Olha aí. Sem contar, doutor, que geralmente interrompe uma fase da vida da garota super importante. Claro. Né? Ela não está preparada para ser mãe em nenhum aspecto, nem no físico, nem no psicológico. O psicológico não é a nossa praia, mas o físico é. Então, doutor, qual seria o ideal? O que seria importante? E se você tem tratado também? Claro que você trata muitas pacientes adultas, eu acredito que seja 95, 98% do seu consultório seja adultas, mulheres adultas,
né? E se você tem atendido adolescentes, e como é a sua orientação em relação a isso? Então, primeiro, André, para você ter uma noção do impacto disso, primeiro, né, uma outra forma da gente avaliar para ficar mais fácil, veja, de cada 7 bebês que nascem, um é de mãe adolescente. Então, a cada 7 bebês que nasce, um é adolescente. E, obviamente, isso tem os riscos do bebê nascido, né, de uma gestante adolescente, porque ele também nasce, na maioria das vezes, com baixo peso. Ele pode ter alteração de prematuridade e as complicações no seu desenvolvimento, tá? Então, assim, o fator primordial para que a gente reduza esses números, e obviamente isso já está sendo alcançado, mas ainda de forma, ainda não tão de forma robusta, a gente vê números elevados ainda, embora tenha baixado. Mas o principal fator para que haja essa redução é a educação, tá? Uhum. Inclusive existe uma lei, se não me engano, de 2019, que do dia 1 ao dia 8 de fevereiro de cada ano é a semana de prevenção contra a gravidez na adolescência. É uma forma de intensificar essas recomendações, essas orientações. Mas isso ainda é muito pouco. Então, eu acho que isso deveria ser uma coisa trabalhada, isso deveria ser uma política pública mesmo, tá? Não só para escolas públicas, mas privadas também. Ou seja, isso deveria ser uma coisa presente no colégio, né? Nas escolas, como você falou. Antigamente a menstruação era um tabu. Então hoje você precisa falar. Porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira, fingir que a coisa não está acontecendo. Sim. Hoje as meninas estão menstruando mais cedo. Elas estão tendo relação sexual mais cedo. Então é muito melhor você orientar que existem métodos seguros, que na adolescência o principal método é o preservativo masculino, a camisinha, porque além de tudo você também previne as infecções sexualmente transmissíveis. Sim, as ISTs. ISTs. Essa menina, ela precisa saber de como é que funciona o ciclo menstrual dela, qual é o período ovulatório, e que na ovulação ela corre o risco de engravidar. Então isso é uma forma dela entender o seu organismo, o seu corpo. E isso precisa ser ensinado, tá? Isso não é uma coisa esporádica que tem que ser... não, isso tem que ser ensinado regularmente, principalmente nessa fase em que aquela paciente está nesse período de adolescência. Porque senão acontece que ela está aí com seu risco elevado, tá? de uma gravidez que a grande maioria é indesejada. Uhum. Tá? Então a orientação para essa gestante primeiro, obviamente, a gente vai acolher da melhor forma possível, com carinho total, conversar com a família, até porque ela é de menor. Então tem sempre que ter o apoio do pai dela, da mãe dela, de alguém, de algum familiar, para que a gente possa alertar esses riscos e ser um pré-natal mais cuidadoso, do ponto de vista de intensificação de consultas, de alertar para como está o comportamento dela, porque ela pode ter a sua rejeição da gravidez, ela fica envergonhada, vem a questão do bullying, das piadinhas. Então tudo isso é muito forte para uma menina, né, uma gestante, adolescente, que não tem a sua maturidade psicológica, nem de organismo. Então acompanha isso de perto para, obviamente, corrigir aquilo que fuja daquilo que a gente já espera. Então isso é o ponto principal para minimizar os riscos. E aí vem a questão alimentar, nutricional, a questão de atividade física, a questão dos exames com a periodicidade maior, rastreamento da pré-eclâmpsia, rastreamento de diabetes gestacional, que também está envolvido. Então fazer todo um acompanhamento, ultrassom, morfologia fetal, dupla se for o caso, e programar um parto daquela gestante, orientar se estiver tudo bem, se ela vai de repente ir para um parto normal, que a princípio não tem nenhum problema. Mas como eu falei, isso vai depender da conjuntura. Às vezes a gente vê já tivemos casos de adolescente abaixo de 40 quilos, né? 13, 14 anos. Então ela não tem estrutura nem para um parto normal. Completamente subnutrida. Então tem todos esses aspectos para a gente avaliar e para que no final a gente minimize esses problemas. Tanto do ponto de vista biológico, do ponto de vista de crescimento do bebê, e que ela também fique bem. Como eu falei, imagine uma menina de 12, 13 anos que engravida, ela precisa de nutrientes para o próprio desenvolvimento dela, mas dentro do útero dela tem um bebê que também está crescendo e precisa de muita coisa. Então quando a gestante engravida depois de seus 20 anos, ela não compete com o bebê, pelo contrário, ela cede os seus nutrientes para o bebê. Então é a placenta que passa através do cordão umbilical, o que o bebê precisa, a mãe que passa para ele. No caso de um adolescente, ela vai competir. Então, isso é um processo, imagine, né? É uma briga, lógico, inconsciente. Mas isso é ruim para os dois, né? Então, não tem benefício nem para um nem para o outro. É uma competição. E isso leva a muitos problemas.
E como eu falei, a questão também do ponto de vista psicológico é muito forte. Aquela fase para ela brincar, para ela estudar, para ela, né, descobrir as coisas, mas não uma gravidez, né? A gente sabe hoje, criar um filho não é fácil, né? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de educação. E imagina, uma menina que engravida com seus 12, 13 anos, ela vai passar aí um bom tempo e talvez até desista de trabalho, porque ela tem que criar o filho. Né? E quem é que vai estar cuidando dos dois, né? Sobra para a avó, para o avô. E a gente sabe que nas situações de baixa renda isso é muito comum e é complicado, porque interfere na vida econômica dessa menina. Sim. Ela muda totalmente os planos. De repente ela tinha uma ideia de fazer alguma coisa e acaba mudando. Isso é muito ruim. E aí a gente já entra, logicamente, numa conjuntura social e econômica também. Então a coisa não é tão simples só da gravidez em si, né? É tudo que vem depois também. E o pior é que o que acontece assim, geralmente essas mães, elas vão para os sinais de trânsito com as crianças no colo, ou então para uma calçada de uma rua, sem dúvida, do comércio, pedir. Nós temos isso, infelizmente, aqui na nossa cidade. Não é pouca gente, né? É um problema muito sério. Eu faço compra num determinado supermercado aqui, por questões de ética, eu não vou citar o nome. E tem uma senhora que ela tem um filho, ela leva o filho. Eu acho muito nobre da parte dela que ela não pede dinheiro. Ela diz: olha, moço, compra um alimento para mim, né? Toda vez que eu vou lá, que ela está lá, eu compro um alimento para ela e levo para lá e entrego a ela. Eu faço isso, e eu estou dizendo isso aqui, não é porque o André Pepe é bom, eu não sou bom em nada, mas eu vou dizer, eu já passei fome. Vocês podem não acreditar, mas eu já passei fome mesmo, tá? Morei de favor numa igreja em Brasília, quando eu morei lá, e eu já disse isso aqui algumas vezes, já passei fome. Então eu sei o que é fome, eu sei o que é a barriga doer, e minha disponibilidade, doutor, meu metabolismo é estranho. Por exemplo, se eu não almoçar no horário meio-dia, por exemplo, aí de uma hora pra frente eu não tenho mais fome não. Então é como se eu tivesse almoçado. Entendeu? Só que é o seguinte, gente, você fazer regime, o que você quer é bom. Agora você passar fome compulsoriamente, obrigatoriamente, não é bom não. Com certeza. Tá? Então assim, às vezes a gente olha, né, para essas crianças, essas adolescentes com outras crianças no colo, e a gente assim tem uma raiva, né? Às vezes a gente, né, fica revoltado. Poxa, por que você, né? Mas não fala, se você não puder ajudar, não diga nada, né? Porque a pessoa já está tão machucada ali, já está numa calçada pedindo de um, de outro. Essa semana eu estava vindo para cá na segunda-feira, inclusive. Eu venho pela Ceci Cunha, tem uma venezuelana naquele sinal ali, inclusive o marido com a criancinha no colo. Ela ainda é adolescente. Aquela irmã nossa, venezuelana, ela tem um filho, ela é adolescente, e o marido também. Isso. E no outro lado, no sentido subindo, já tinha outro casal fazendo a mesma coisa. Bom, a Selma de Saloá, ela diz assim: Saloá, interior de Pernambuco, que bacana, muito obrigado, Selma. Ela diz assim: amo você, André Pepes, ouço todos os dias, muito obrigado. Ela diz assim: sou filha de pais adolescentes e não foi legal. Parabéns ao doutor e a vocês da rádio pelo programa. É a Selma de Saloá. Ela manda uma boa tarde aqui. A Ana Paula Caetano também está participando. Então, doutor Johnny, como é que tem sido e como é que deve ser a receptividade de um pai, de uma mãe? Porque também isso, principalmente na questão do pai, né? A mãe é de acolher mais, é de apaziguar. O homem ainda é meio ogro nesse sentido, né? Pegar a menina e por que você engravidou e tal, sabe? Aquela coisa toda. Não tô tirando a razão dos pais, não. Eu sou o cara que defendo que na sua casa manda você, na minha mando eu, e por aí vai. Mas como é que deve ser, doutor? Uma conversa com o obstetra também é importante, conversar com os pais, os três, né? Adolescente, o pai e a mãe. Sim, é muito importante isso. Primeiramente, aí, obrigado pelas
pelas mensagens aqui de quem está nos ouvindo. Veja só, André, existe uma coisa interessante ainda, né? A mais, é assim, a gente sabe que tem gestantes que engravidam, adolescentes, e daqui a 1, 2 anos estão grávidas de novo. Então, veja só, aí a repercussão aumenta, né? Os problemas aumentam. Imagine, se ela tem um filho com 14 e daqui a 2 anos ela vai ter um filho com 16. Ela ainda é adolescente. Sim. Então, imagine. Então, o que acontece? Como a Selma, né? Se não me engano, falou aí, né? Porque ela assim, que é filha de pais adolescentes. Pois é. Então, por quê? Porque esse casal adolescente que teve um filho, ele não tem uma estrutura emocional, psicológica para cuidar. Eles deveriam estar se divertindo, estudando. Sim, né? namorando até. Namorando e não cuidando de uma criança, que a responsabilidade é muito grande. Então, esse é um ponto que a gente fala assim. Primeiro, um adendo nisso tudo. Dizer que o nosso serviço público, ele é muito bom. Tá? Os postos estão aí com vários anticoncepcionais. Uhum. Então, não é falta de remédio, não é falta de anticoncepcional. O que precisa é educação. E a educação, obviamente, vem de casa também, vem das escolas. Então, é um contexto geral que a gente tem que pensar. E quando a gente fala de acolhimento, não é criticar essa gestante. A gravidez já está lá. Se você vai criticar, não vai mudar em nada. Uhum. Você tem que acolher. Olha, tudo bem, você está grávida, agora vamos orientar você nesse pré-natal. Por isso que uma equipe multidisciplinar é importante, obstetra, enfermeira, técnicos que estejam habituados. Então, tem que existir um preparo de recebimento dessa gestante. Porque ela está ali simplesmente, de repente, o pai dela realmente brigou, né? Se revoltou, falou um monte de coisa. Então, é um mundo que vira meio que um inferno naquele momento. Vira de cabeça. Porque ela diz, poxa, quem é que vai me acolher, né? Então, assim, se meu pai ou minha mãe estão desse jeito, como é que eu vou ficar? Então, é uma coisa muito séria. Por isso que tem que ter de início, já de cara, um psicólogo, né? Para entender a vida dela, o momento dela. Tem muitos que já chegam depressivos porque o namorado fugiu. Que geralmente é o que acontece em quase 100% dos casos. Então, ela se sente sozinha, com um número aí enorme de incertezas, de medo, de ansiedade. E aí ela pode rejeitar essa gravidez, ela pode tentar abortamento. Isso é um dos problemas também da gestão na adolescência. São os abortos clandestinos, que infelizmente ainda acontece no nosso país. Sim. E isso leva a risco de morte até da paciente. E nós já tivemos vários casos por aí, de que foi tentado um aborto, perfuração uterina, hemorragia, perdeu o útero. Olha que complicação. Inclusive, uma notícia que eu acabei de ler hoje, o México é um dos países, né, que hoje resolveu descriminalizar o aborto. Ou seja, no México, quem quiser abortar agora pode abortar, que não tem problema nenhum, né? Eu não sou especialista, eu estou falando do ponto de vista cristão, do ponto de vista humano, né? No Brasil, o aborto é crime ainda, não descriminalizou ainda no Brasil, graças a Deus, e alguns poucos políticos que levantam essa bandeira que aborto é crime, e se dependesse de mim, continuaria sendo mesmo. Não há justificativa, né? Aí eu vou chamar a responsabilidade de quem é irresponsável, né? Já que você não conseguiu se segurar e você engravidou, então é lícito que você arque com as consequências dos seus atos. Eu tenho um casal de filhos, doutor. Mais ou menos, ele tem 16, ela vai fazer 14 agora, no próximo dia 21. Mais ou menos uns 6 anos atrás, a gente sabe que quem tem um casal de filhos, a menina pode ser apegada mais com a mãe para determinados assuntos e o garoto mais apegado com o pai. E o menino estava querendo saber como é que funcionavam as coisas entre homem e mulher. E a minha esposa, André, você precisa conversar com o Ian, você precisa conversar com o Ian. Eu digo, meu Jesus, eu não sou um cara que eu tenho um preparo para isso e tudo. E comecei a pesquisar. Exato. E achei um vídeo, inclusive no YouTube, um desenho completamente didático, ensinando, do meu filho, eu achei, vamos assistir junto aqui com o pai. Legal. É assim que acontece. Pronto, tá aqui, ó. E uma coisa, viu, pai e mães que estão ouvindo o programa, uma coisa que eu sempre tive medo na minha juventude, na minha adolescência, era engravidar a filha dos outros. Como diz aí na história, fazer mal à filha dos outros, né? Fazer mal à filha dos outros. Porque os meus valores são cristãos, doutor, como eu sei que os seus também, e de muita gente que está ouvindo aqui também a 91 e o Saúde em Foco.
Quando você tem esses valores, então você passa a respeitar. Eu digo pro meu filho, não faça nada que você venha ferir, entre aspas, a dignidade da filha dos outros. Ah, mas foi sexo consensual. E foi, e você pode bancar, você pode arcar com as consequências. Pode ter sido consensual. Aí é onde tá. Aí quando a menina engravida, o consensual vai embora. Porque o cara foi embora. Né? Vamos pro intervalo. 99639-8389. O assunto é gestação na adolescência, riscos e abordagem pré-natal com o Dr. Johnny Fábio, obstetra, né? Ginecologista e obstetra, para falar desse assunto super importante. Do Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos, ginecologista e obstetra. O assunto é gravidez, gestação na adolescência ou gravidez na adolescência, riscos e abordagem pré-natal. Um abraço aqui a dona Hilda no Capim e também a Ângela lá de Olivença, que ela diz assim: não perco um Saúde em Foco nenhum só dia. Muito obrigado, Ângela. Um abraço aí a todos de Olivença, sertão alagoano. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Participações pelo 99639-8389, mensagem de texto ou de voz, ou então no nosso chat aqui no NN Play no YouTube, tá legal? Manda sua pergunta para cá, o tema é esse: gestação na adolescência, riscos e abordagem pré-natal. Doutor, uma pergunta, o fator, como é que nós poderíamos fazer para reduzir esse número, né? O Marco Aurélio colocou aquele gráfico ali, a cada 1000 no Brasil são 86, é um número bastante alto e ainda é muito alto. Existe uma maneira da gente tentar reduzir esse número de gravidez? Qual seria o caminho? Então, André, acho que uma das estratégias mais que poderiam surtir um efeito muito positivo é justamente ter nas escolas uma disciplina de educação sexual. Então, a gente sabe que isso é uma realidade, a gestação na adolescência, de todas as repercussões que a gente já falou, tanto do ponto de vista biológico quanto psicológico. Então, o ideal é que aquela menina que está a partir dos seus 10, 11 anos, ela, obviamente, de uma forma didática, que ela entenda, que pudesse ter o conhecimento já sobre o seu desenvolvimento, do seu organismo, a sua menstruação, aquelas que não menstruaram ainda, saber que isso é um processo que vai acontecer. Então isso seria interessante, né? Isso através de uma disciplina mesmo, de aulas, né? Que se pudesse ter profissionais que cuidam, né? Psicólogos, obstetras, para que pudesse dar esse apoio nas escolas públicas, nas escolas privadas, porque a gente já falou aqui que o grande X da questão é justamente essa falta de educação dessas meninas. Elas não conhecem o seu corpo, elas não conhecem o período ovulatório, elas não sabem que a gravidez ocorre no período ovulatório, quais os sinais que ela pode identificar, porque a gente sabe que a grande maioria das gestações de adolescentes são não planejadas. Elas falam, foi sem querer. Então, na medida que elas têm esse conhecimento, e obviamente dos métodos anticoncepcionais, o que é que elas precisam fazer para começar a usar o anticoncepcional, que anticoncepcional é melhor para elas. Então tudo isso são informações que a gente mudaria esse aspecto, esse fator que a gente tem desse mundo de gestantes, né? Como a gente falou, a cada 7 bebês que nascem, uma é de mãe adolescente. Com todas as repercussões que a gente também falou. Os riscos da gestante, os riscos para o bebê, né? A mudança que isso vai trazer na vida dela no contexto geral. Ela vai passar a ser mãe aí com seus 14, 15 anos. Né? E a partir daí, que caminho ela vai traçar, a família, a responsabilidade, como é que ela vai seguir à frente? Porque hoje não dá para imaginar uma menina de 13, 14 anos sendo mãe, mas que ela pare os seus estudos. Então, claro que ela vai passar um tempo, mas tudo isso tem que ter esse apoio para conduzir a gravidez até o nascimento. A partir daí vem o período de amamentação e a partir daí, em determinado momento X, ela retoma as suas atividades, porque a vida dela vai continuar. E sobretudo também, doutor, tem outra abordagem que é necessário se falar, como a gente já tinha falado antes do intervalo, é que os pais, sobretudo os pais, jamais, a não ser que isso seja recomendado pelo obstetra, o risco para mãe ou para o feto ou para ambos, né? Jamais pensem em abortamento. Jamais faça isso. Jamais, eu não vou falar o nome da substância do produto aqui, embora seja super conhecido, mas eu não vou falar, né? Existem pessoas que recorrem
né? E existem pessoas que vendem esses medicamentos vindo de outros países, inclusive da América do Sul, né? Então, para provocar, para fazer isso, não faça isso, doutor. O que é que pode acontecer, por exemplo? Foi muito boa essa sacada aqui, eu ter lembrado disso agora, né? Porque você que tem a sua filha e ama a sua filha, porque eu não acredito que exista um pai que não possa amar um filho. Eu acho que isso é uma coisa que é a regra é essa, é o pai amar os seus filhos, né? Quais são os riscos que podem trazer para um adolescente, doutor, fazer o uso daquele produto? Eu não vou citar o nome, mas daquela substância, que inclusive é um produto que não tem essa finalidade, ele não é indicado para isso, mas é usado largamente no Brasil para provocar o abortamento. O que pode acontecer com o corpinho da adolescente? E com o feto a gente já sabe que vai ser abortado. Mas em caso de ter alguma complicação, que possíveis complicações seriam essas? Então, na verdade, a gente vê até situações. Primeiro, o abortamento a gente considera até 20 semanas, né? E aí seria um abortamento provocado, não um abortamento espontâneo. O aborto espontâneo, ele até aumenta o risco dessa gestação ela ter esse tipo de problema, porque por imaturidade do seu organismo. Então, muitas vezes, mas isso é uma coisa espontânea, como acontece com mulheres depois dos 20 anos. Sim. Agora, aquele aborto provocado, ele pode muitas vezes causar até uma situação inversa ao qual foi o objetivo. Ou seja, existe uma síndrome que é por uso desse medicamento ao qual você se referiu. E a gente já teve caso de a paciente ter tomado tanto medicamento e ter colocado abortar e não abortou, mas isso provocou uma formação do bebê. E em algum momento ela se arrependeu e seguiu a gravidez para frente. E no final das contas o bebê nasceu com uma formação dos membros inferiores. Então, mais uma vez, sem julgamento, sem nada, mas até porque ela seguiu em frente. Ela chegou a um ponto que isso é uma coisa pessoal dela, ela se sentiu mal, não foi para frente, o bebê nasceu. Hoje ele usa prótese, ele faz tratamento e está super bem. Mas esse é um caso que o bebê, apesar da malformação, mas ele segue em frente, tá? Existem outras situações que podem causar um prejuízo até irreversível para aquela paciente. Então tem casos que as pacientes tentam abortar e aí usa material de cureta, que a gente chama, mas de forma totalmente fora dos padrões. A gente faz uma curetagem num aborto espontâneo. Não você fazer tentativa, porque isso de repente a gente sabe de muitos casos de pacientes que foram fazer esses abortos clandestinos e houve perfuração uterina. E ela precisou tirar o útero e com risco de morte. Então, assim, são coisas extremamente complicadas. Eu sempre digo o seguinte, independente da idade, independente de como ocorreu, ali existe uma vida, ali existe um bebê que está crescendo e que se está ali, embora não tenha sido planejado, a gente sabe que isso, eu tenho vários casos da paciente não querer engravidar e hoje é uma bênção esse bebê na vida dela. Então a gente não pode tirar o lado divino, que eu acho, né? Então, assim, engravidou, foi numa situação que não deveria ser certo, mas já está grávida. Então vamos fazer todo o possível para acolher essa gestante, levar esse pré-natal aí da melhor forma possível, tratar os problemas que vão surgindo, psicólogo, nutricionista, para que ela tenha uma gravidez e ela passe a entender aquela gravidez como um filho dela, né? Para que ela não rejeite aquele bebê, para que ele não rejeite a gravidez e tente fazer coisas, obviamente, contra os nossos princípios, né? Sim. Então, eu acho que, primeiro, a estratégia é educação, sem dúvida nenhuma, mas a partir do momento que essa gestante adolescente está grávida, acolher da melhor forma possível, fazer todo um rastreamento de problemas, né? E com a equipe multidisciplinar, para que no final ela obviamente tenha o seu bebê e siga em frente e tenha essa orientação até do pós-operatório, do pós-parto normal, para que ela passe a partir daí usar um anticoncepcional seguro e não tenha uma nova gravidez logo em seguida. Mas acolhimento é tudo e é apoiar, não é criticar nem julgar nada disso, é apoiar e seguir em frente. E outro detalhe importante, viu, gente? Tem muita, o que pode ser completamente natural para você que engravidou é muito difícil para algumas mães. É por isso que o Dr. Johnny trabalha com reprodução humana assistida, né? E trabalha também com infertilidade conjugal. Então veja, quando tem alguém, enquanto você engravidou
e você não está desejando essa gravidez, tem um casal que tá louco para engravidar. Verdade. Veja só que antagonismo, né? Outra coisa, enquanto você engravidou e você pode não querer aquela criança, né? Não queria estar grávida, tem muita gente na fila para adoção. Então, poxa, né? Dos males o menor, né? Se você não tem, se você realmente pensa em não querer ter a criança, eu não posso criar, eu não posso, sabe, gente, tenha a criança, cuide da criança e entregue para adoção. É um caminho, né, não, doutor? Eu sei que é difícil falar isso, mas é melhor do que, olha, a gente vai crescendo, vai ficando mais maduro, né? Vai envelhecendo dia após dia, os cabelos brancos ficando assim, tudo, né? Tem algumas coisas que eu não consigo mais nem ler, nem ver. Maus tratos com animais e notícias que, por exemplo, falam que uma criança foi encontrada numa caixa, não faça isso não, sabe? Não custa nada vocês, olha, eu pari, tá aqui, é meu, eu não posso criar, o que é que eu faço? Clama pelas autoridades, que as autoridades vão acolher, né, doutor Johnny? Uhum. Isso a gente sabe que uma das grandes um grande número de bebês que estão para adoção é justamente de mães que abandonaram, né? Mas não uma coisa pensada, né? Isso logicamente, existem várias situações que obviamente isso caberia até uma nova conversa sobre isso. Agora, a gente sabe aí de tantas crianças que foram adotadas e isso supriu uma grande lacuna que existia no casal, como você falou, aquele casal infértil que muitas vezes tenta. Infelizmente, os tratamentos de fertilidade também não são 100%. Sim. Tem gente que até faz várias fertilizações e não engravida. E aí parte para a adoção, o que é uma atitude extremamente linda, na verdade, né? Porque está pegando um bebê que não tem aí o seu pai ou a sua mãe, que a princípio, entre aspas, não teria um futuro. Que futuro teria essa criança? Então vem um casal que adota essa criança. Então isso você está dando uma vida para uma pessoa que estava ali perdida. Agora, logicamente que a gente sempre orienta para que aquela mãe, aquela gestante, adolescente que siga o seu caminho e que obviamente tente superar todas as adversidades para que possa criar esse bebê. Mas sem dúvida nenhuma, a questão da adoção é uma coisa que também não adianta fugir de uma realidade. Isso é uma realidade que nós temos. E quem adota realmente está suprindo a necessidade, né, deles, do casal, mas ao mesmo tempo transmitindo um amor para aquele bebê. Perfeito. E assim, quando a gente fala sobre isso, não é que você seja irresponsável, não. Tô grávida, vou entregar para adoção. Não é isso. Eu não tô falando para você engravidar para entregar para adoção, não, tá? Inclusive, eu assisto fazer propaganda aqui de novo aqui do Chicago Med, viu, Marco Aurélio? Tem um seriado aí, passando aí na Amazon. E tá passando inclusive na Rede Record. Passa na Rede Record também. Chicago Med é um seriado médico muito bacana. Eu recomendo aí para você assistir. Tem casos muito interessantes. E alguns casos, doutor, em várias temporadas que acontece, sabe o que é que acontece muito nos Estados Unidos? Barriga de aluguel. O casal, eles são inférteis, né? A mulher geralmente é infértil, né? No caso. E o que é que eles vão fazer? Veja só que negócio interessante. É in vitro. A fertilização. Depois é outro assunto, né, doutor Johnny? Já que tá quase pronto, gente. Tá quase pronto aí, né? O laboratório aqui do doutor Johnny, né? O consultório que vai fazer, dentro de poucos dias aqui, a fertilização in vitro em Arapiraca. Veja só. Não é que aquela menina que tá grávida teve relações com o marido da outra, não. Porque, claro que isso não vai ser consensual. Tá aí na tela. Quem quiser assistir, Chicago Med. É muito bacana, recomendo, muito legal mesmo. Você aprende até algumas coisas que você não sabia, né? Mas não vai fazer em casa também não, viu? Você não é médico, você não tem CRM, fica quieto, não vai fazer não. E o que é que acontece? A fertilização é in vitro, pega o esperma daquele cara lá e coloca no óvulo daquela menina que tem a predisposição genética para criar, para promover aquele feto. Isso é corriqueiro, doutor, nos Estados Unidos. Muito corriqueiro. Nesse seriado passa muito isso. Claro que aqui no Brasil
A barriga de aluguel não é recomendada, não é assim que se faz, né, no Brasil. E é um assunto para outro tema, né, doutor? Claro, Aliás, é um tema para outro programa. Isso é uma situação que a gente chama de útero de substituição, que é a barriga de aluguel, né? Então, imagine uma situação, para ficar bem claro. A mulher teve um problema no seu útero e acabou tirando o útero, mas ela tem ovários. Então, o gameta, a célula que vai promover uma gravidez, são os folículos que vai virar óvulos. Então, a gente pode fazer um ciclo de estimulação desses ovários, capta os óvulos do ovário, e aí junto com o espermatozoide forma os embriões em laboratório. E aí, como ela não tem útero, transfere para um útero de uma pessoa, que normalmente é da família, tá? E aquela gravidez vai se dar do ponto de vista genético, não da mulher que está recebendo, tá? Vamos dizer que seja a irmã ou a filha, inclusive. Então, a gravidez vai ocorrer num outro útero, mas geneticamente é da pessoa que cedeu os óvulos. Uhum. Ou uma outra situação é a mulher que nem tem útero e nem tem óvulos. Ela pode pegar óvulos de doadora, juntar com o espermatozoide do esposo e transferir para um outro útero. Então é útero de substituição, que isso é permitido, tá? Agora, logicamente que tem que ser bem estabelecido esses parâmetros, tá? Mas é uma coisa também, como você falou, é uma alternativa e muito corriqueira mesmo, que faz acontecer essa situação. Uhum. Tá? Muito bem. Conversei com o Dr. Johnny Fábio, ele é aqui da Clínica Fetos, que fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha 64. E você pode ligar para lá para marcar sua consulta, sua avaliação. Se você está passando, você tem um adolescente em casa que está passando por isso, olha, gente, vai lá com o Dr. Johnny. Tenho certeza que ele vai bater um papo muito bacana com você, mamãe, com você, papai, para orientar aí a sua filha adolescente que engravidou. Não pensava que poderia ser assim, mas aconteceu. 3530-1205. 3530-1205 é o telefone aqui da Clínica Fetos, em Arapiraca. Repito, fica na Avenida Deputada Ceci Cunha 64, bem pertinho aqui da rádio. O último prédio, depois da rádio da 91 aqui, antes do posto Sky. Então, você não tem nem como errar. Fica aqui bem pertinho. Dr. Johnny, mais uma vez, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigado, André. Obrigado a todos. E só para finalizar, uma coisa interessante que você falou. E isso, ainda bem que a gente está a cada dia vendo isso de forma mais real. Ou seja, às vezes a filha conversa com a mãe e fala que está tendo relação sexual com o seu namorado, adolescente. E ela vai lá para saber os métodos anticoncepcionais, qual a melhor opção, né? Isso é uma forma de prevenção. Então, assim, já houve uma abertura de conversa ali, né? Porque, claro que a gente sabe que tem grandes casos que a mãe imagina até que a menina não está tendo relação e ela está tendo. Mas como ela não conta, acaba engravidando em algum momento. Então essas pacientes, elas vêm com a mãe, ela vem com a tia e obviamente que a mãe e a tia faz aquele aspecto de que não está gostando, mas ela tomou a iniciativa de ir lá, né? Porque, volto a repetir, não é não vou engravidar, vou tomar qualquer anticoncepcional. Nós temos que avaliar tudo. Nós temos que avaliar a altura dessa paciente, o peso, se ela tem contraindicação, né? Para que a gente possa orientar da melhor forma possível, usar um anticoncepcional seguro e, obviamente, que ela tenha aí a sua sexualidade, mas que não vai engravidar naquele momento que não é adequado para ela. Perfeito.